Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Nate Budzelli, sou realizador, e cineasta e roteirista brasileiro. Falo de cinema, amo o cinema, é grande paixão. Cris me disponibilizou essa plataforma para fazer esse vídeo para falar com vocês sobre pirataria, sobre esse cenário um pouco complicado em que a gente vive hoje, em que não se pode fugir da pirataria, mas tem que aprender a lidar com ela, em que se fala muito de democratização do cinema, sobre o Brasil e sua cultura de não apoiar a cultura, que é um pouco não, tanto contraditório. Muitas coisas que eu quero, não sei se será possível me aprofundar do modo que deve ser aprofundado, mas eu quero propor reflexões, né? Reflexões ao déficit de atenção, ao TDAH, que é o meu problema, né? O grande meu problema de falar para o público é que eu realmente perco o foco facinho. É muito doido o cenário que a gente está hoje, né? Porque assim, cinema é a arte mais colaborativa que existe. E é isso que eu amo no cinema, particularmente, porque você vai fazer um quadro, você vai fazer um livro, você tem aquele processo criativo que é muito sozinho. Depois que você escreve, por exemplo, o roteiro, você tem um processo criativo que é tão interessante no cinema, em que você vai estar conversando com pesquisadores, você vai estar conversando com os outros diretores de setores, o diretor de fotografia, gaffer, diretor de arte, figurinista, para criar a narrativa. O filme é sua narrativa, é sua estética. E é uma coisa maravilhosa, você está sempre com gente ao seu redor. Normalmente, se o filme é ruim ou se o filme não faz o sucesso que deveria, a culpa vai ser colocada para o diretor, para a diretora. Mas se o filme é muito bom e todo mundo divide o crédito, e isso é maravilhoso, porque realmente não se faz cinema sozinho. Ainda que eu queira fazer um filme, sei lá, de arquivo, eu quero fazer um filme com found footage e eu vou montando. Desde que você faça tudo, você faça a montagem, você faça a pesquisa, você faça o roteiro, você faça a mixagem de som, a trilha sonora, você ainda vai precisar de ajuda para distribuir. Então é um processo muito, muito comunicativo. Dirigir nada mais é do que se comunicar. E se comunicar de modo a transferir as suas ideias para outras pessoas e eventualmente para o espectador. Então você faz esse processo que é muito cansativo. Porque se você escreve o roteiro, ele começa ainda muito antes. E muitas vezes você não está ganhando quando você escreve o roteiro. É assim, entre nós, é muito difícil escrever roteiro. É muito difícil você preencher páginas do zero e criar um mundo. E você não ganha para isso, sabe? E aí você consegue produzir. E normalmente quando você consegue produzir, você consegue pagar o filme. Você não tem lucro. Você tem que passar por todas essas etapas até o momento de realmente fazer algum dinheiro. E vem alguém e publica aquele mesmo filme numa plataforma ou um site de torrent, e as pessoas que poderiam estar indo ao cinema ver aquele filme, elas ficam em casa e veem o filme de graça. Pirataria no mundo de hoje, e eu já vou entrar no cenário das grandes e pequenas cidades, né, do Brasil, mas no mundo de hoje é uma coisa que nos permite ter acesso à arte feita em outro tempo. Imagina se não fosse o torrent hoje em dia. Como que a gente teria acesso aos filmes feitos nos anos 40, nos anos 30? Porque a maioria dos países ao redor do mundo não tem a cultura de estar divulgando filmes que já passaram, né? E aí a gente vai contar com o quê? Com um canal como o TCM, que está cada dia mais comercial, digamos assim, eles não passam coisas tão antigas, tão alternativas. Um canal como o Telecine Cult, que também tem uma curadoria assim, particular, porque tem um público ali que eles têm que alcançar. Não é só faz para todos os cinéfilos mais hardcore do mundo, né? Vamos passar Satan Tango, não. Depender das mostras, o Brasil estava, por exemplo, a Cinemateca não estava funcionando até no passado. E você vê a diferença, né, quando a Cinemateca funciona, porque ao tanto que eles propõem assistir filmes, às vezes em 35 minutos, às vezes em DCP, que a gente não tem acesso no dia a dia, né? Ano passado eu vi A Mãe e a Puta, do Jean Stack, pela primeira vez no cinema, por causa da Cinemateca. Mas quando tem algum problema de nível estatal, ou quando existe problema de investimento, nem sempre isso é possível. E para as pessoas que estão distantes da Cinemateca, no Brasil a Cinemateca tem em São Paulo, em um país de tamanho continental, como é que você tem acesso àquele filme? Nesse ponto, torrent e a pirataria ajuda muito. Ela sustenta e ela fomenta a cinefilia e a paixão pelo cinema.
A gente entra nesse ponto. Paixão pelo cinema. A primeira coisa que você tem que fazer é ter uma cultura, a rotina de ir ao cinema. Porque o filme, ele é feito para ser visto no cinema. Ah, mas como assim ele é feito para ser visto no cinema? Se hoje em dia as pessoas jogam no Netflix. Sim, mas do meu ponto de vista, quando um diretor, quando David Fincher faz o filme dele, isso é uma grande contradição e incoerência, porém é uma coisa de se discutir. Quando o David Fincher faz um filme dele, ele tem um controle total sobre o ritmo, sobre as transições, sobre a cor. Quando você está vendo esse filme no seu celular, quando você está vendo em casa, quando você está vendo na TV, seja ou no computador, você tem 1000 fatores que podem prejudicar a sua experiência, seja a configuração da cor da tela, a configuração do seu computador, do som, qual som você está ouvindo aqui. Imagina o trabalho que o Rain Kleiss põe lá para fazer o som de The Killer, você vai ver o filme com o som do seu celular, é absurdo, né? Mas mais do que tudo isso, você tem controle sobre o momento de pausar. E isso é problemático, porque isso quebra uma experiência que deve ser constante. Se você assistiu um dos meus filmes favoritos que eu vi no cinema, o Imigrante Irlandês, desculpa, que é um filme do Martin Scorsese, é um filme de 3 horas e meia, se você vê esse filme pausado, ele perde o seu impacto. Tem um motivo muito claro para o qual o Robert De Niro foi escolhido para ser o protagonista daquele filme, mesmo com cenas jovens, que é para que você percebesse pouquíssimo a transição. Isso faz com que o filme tenha um ritmo constante, ainda que seja longo. Isso interfere muito na experiência cinematográfica para chegar no final e falar do quê? De morte. Boyhood, uma outra experiência que faz toda a diferença se você vê no cinema, se você vê em casa. No cinema é um filme de 2 horas que mostra uma vida. E você tem a nossa forma de absorver o tempo no cinema é muito diferente de absorver o tempo quando a gente tem controle sobre ele. Cinema tá caro, a gente tá falando, por exemplo, em São Paulo, você vai pagar mais de R$40 a inteira e mais de 20 a meia para assistir um filme. É absurdo, é absurdo. Eu sei. A gente não vai conseguir ver tudo que a gente quer, infelizmente. Porém, dá para se programar, colocar na balança e pensar, porque eu imagino que a maioria das pessoas que amam o cinema dessa forma, elas conseguem pensar e se questionar qual é o filme que eu devo priorizar. Se eu vou ao cinema, se eu tenho a possibilidade depois de ver o filme online, se eu não vou conseguir pagar e eu quero ter acesso àquele filme porque cinema tá caro, o capitalismo tá dominando todo esse setor, pense, bom, vale a pena eu assistir um filme que com certeza vai vir para Disney Plus depois, ou vai vir para Netflix, o Maestro que tá em cartaz agora. Esse filme vai sair na Netflix. Se você tem condição, veja no cinema. Se você não tem condição, vale a pena gastar com isso agora? Ou vale a pena investir num filme que com certeza vai ser mais difícil de chegar numa plataforma de streaming depois, ou que realmente precisa da sua ajuda, seja um filme asiático X que chegou através de uma distribuidora brasileira menor num Reserva Cultural no Petra Belas Artes, ou seja, um filme brasileiro mesmo, como O Pedágio. Bom senso, gente. E não houve bom senso com o que aconteceu com o Pedágio. O Pedágio foi publicado na Sétima Arte, que é um grupo que faz um trabalho legal em realmente promover torrents de filmes assim que a gente não tem tanto acesso. É absurdo a ideia de se botar o torrent de um filme nacional enquanto esse filme está em cartaz. O mínimo que deveria ser feito é pensar, ainda mais para isso que serve o moderador, é pensar, esse filme eu tenho que esperar. E aí entra numa outra questão. Tem aquela pessoa do interior do Pará que quer ver um filme brasileiro. Ela não tem acesso. E realmente é muito difícil mesmo, com distribuição, que esse filme chegue até lá. Como que faz? Essa é uma questão para o nosso Ministério da Cultura, que tem a obrigação de promover as obras que são feitas dentro do Brasil. Uou. E aqui uma coisa muito importante, eu vou até contar a experiência. Eu fui para o Festival de Cannes em 2017, estava com um projeto meu lá. Eu e um amigo meu, que é editor do projeto, Gabriel Guarani, a gente foi lá e chegamos e vimos a edição de 70 anos do Festival de Cannes, uma coisa fantástica, eles montaram na praia, sabe, assim, tendas representando as delegações. Então tinha delegação americana, tinha delegação, não sei, da Jamaica, obviamente da França, dos países africanos, europeus, asiáticos, né? E a gente começou a procurar a delegação brasileira. Cara, não tinha delegação brasileira. Aquilo no começo de 2017, pós-golpe, então a gente já pode dizer que é um resultado de tudo o que aconteceu. Eles ainda fomentavam, né, a sua ida para aqueles festivais. Então, se o seu projeto ele tivesse passado, por exemplo, para a Palma de Ouro de curta-metragem ou selecionado para algum dos eventos, Semana da Crítica, Quinzena dos Realizadores, eles pagavam, né, te ajudavam nesse sentido, o governo. Não tinha delegação brasileira lá, gente.
tinha 2 tendas do Quebec. Quebec é uma região do Canadá, Não estamos falando, né, de um país grande de produção cinematográfica. E tinha 2 tendas do Quebec e nada do Brasil. E aí você chegava na tenda americana, eles estavam passando até os curtas do Short Film Corner lá. Eles passavam todos os filmes, eles publicavam na Variety, que saía todo dia, assim, uma chamada para as pessoas irem lá e assistirem. E a primeira coisa que a gente viu quando a gente chegou lá, eu e o Gabriel, foi eles chegaram pra gente e falaram, procura a sua tenda, porque lá cineastas vão passar e você vai conhecer gente. Não tinha tenda! Eu sei que eu tô repetindo, mas é porque até hoje eu fico chateado. Não tinha nada, não tinha uma delegação brasileira lá. O Brasil precisa entender que para que o cinema funcione, para que o cinema se desenvolva, que exista uma indústria de verdade nesse país, é necessário apoiar dos pequenos aos grandes projetos, é necessário uma comunidade cinematográfica. E no maior evento de cinema do mundo, que é o Festival de Cannes, ele não estava representando, né? Fiquei até descabelado um pouco aqui. Como que se o Brasil não tem a delegação representando a sua equipe, representando seus artistas, no maior festival de cinema do mundo, no mais importante, na grande festa de celebração do cinema do mundo, como que a gente pode imaginar que ele vai estar distribuindo projetos pequenos para cidades pequenas, com o objetivo de divulgar a palavra da cultura, de tentar estabelecer uma identidade nacional através do cinema? Existe essa cultura, né, de que você não tem que ajudar o artista no Brasil. Se vire. Você quer fazer cinema, você quer ganhar por fazer cinema, você quer ganhar por algo que é um hobby? Quantas vezes a gente não ouve isso, cara? Até hoje eu ouço isso. As pessoas acham errado. Eu fui numa festa de Natal, vi um tio bêbado chegar do meu lado, me comparar ao meu irmão, porque meu irmão é pesquisador, e falar que eu era um merda. Eu não preciso nem falar em quem ele votou, né? Em qual é o pensamento político de uma pessoa como essa. Mas quando essas pessoas precisam de um momento para desabafar, um momento para esvaziar a cabeça, o que é que elas fazem? Elas pegam um filme, pegam uma série, pegam uma novela. E isso é parte de uma produção que é muito, muito, muito difícil. Como eu já falei antes, do trabalho de dirigir, que é comunicar com uma equipe imensa, o trabalho de escrever, que é criar um mundo do zero. O trabalho do diretor de fotografia, que é o gênio de um set, especialmente se está trabalhando com película. Cara, essas coisas exigem esforço e investimento que é alto. Você quer fazer cinema no Brasil? Quanto custa uma faculdade de cinema? Que não são faculdades perfeitas, mas nem ferrando que são faculdades perfeitas, tem 1000 problemas. Elas custam o preço de uma universidade de medicina. O curso de medicina e cinema hoje no Brasil é a mesma coisa. Então, o acesso que as pessoas têm à produção cinematográfica, à educação cinematográfica, é muito cara e para poucos. E são essas pessoas que se mantêm lá em cima e que controlam o que vai acontecer depois. Isso é uma discussão que a gente deveria ter, apesar do governo que está ali. Beleza, o governo quebrou Ancine, sim. O governo foi muito prejudicial, os governos brasileiros têm a ser prejudiciais. Quando o Brasil cresce um pouco na produção, acontece alguma coisa que destrói esse projeto, né, esse potencial. E o que a gente faz? A gente resiste. Mas de que forma a gente resiste? Um talento explode e consegue surgir apesar de todos esses males. Ou a pessoa nasce já numa família que tem muito dinheiro, o nepotismo faz muita parte do mercado cinematográfico no Brasil. E aí você consegue, com muita prática, exposição a grandes festivais no mundo, a estudar nas melhores universidades do mundo, aí você consegue se tornar um cineasta no Brasil. Mas o que precisa de garimpo de talento, o que precisa de lapidação de talento. Alguns dos melhores filmes de todos os tempos, eles nascem durante a época do Código em Hollywood, porque existia censura. E as pessoas, os cineastas, achavam através da criatividade, modos de explorar alguns temas e de sugerir coisas que passassem pelo código. O Brasil é um grande código e a gente ainda assim acha caminhos, não só no cinema, mas em diversas áreas. Então assim, para finalizar, porque eu acho que eu me estendi demais, eu até fugi um pouco do tópico, mas é porque toda vez que você descasca um problema no Brasil, você vai encontrar um buraco muito maior. E o que a gente tende a fazer, e foi isso que o Brasil tem feito, mesmo com um governo mais de esquerda, mesmo com um governo progressista,
normalmente é tapado buracos. Olha isso, a gente tem lá milhares de pessoas competindo por editais, normalmente 10 projetos são aprovados, ok? Aí eu tenho lá uma grande produtora que vai competir com uma pessoa que é a produtora apenas, é um microempreendedor, usa o CNPJ do MEI, cadastrado na Ancine ou não, e participa dos editais. E aí vai lá a grande produtora e vai ter o departamento de marketing, um grupo de produtores, um grupo criativo completamente focado em preencher cada lacuna, né, de um edital, de um projeto. Enquanto isso, o pequeno produtor, ele vai estar fazendo tudo sozinho. Como que a gente pode perceber isso e assim, não se posicionar contra? Eu tenho um amigo que sempre brinca dizendo que não adianta a gente participar dos editais, porque já está escolhido as pessoas que vão vencer. E mesmo que não seja verdade, mesmo que não esteja escolhido, não seja algo predeterminado, de certa forma, elas já estão escolhidas porque elas têm os meios para fazer tal. E esses editais, e muitas vezes essas competições, elas não são transparentes, elas não te dão feedback. Você pode ter feito um projeto maravilhoso, cai na mão de um jurado, ok, cai na mão de outro, é horrível. E você não sabe aonde você precisa melhorar. É complicado, gente. É muito complicado imaginar que a gente possa chegar ao ponto de discutir democracia de distribuição se o começo está tão prejudicado. A gente tem que continuar reclamando. Então, senhoras e senhores, não se esqueçam que pirataria é só a ponta do iceberg. O que aconteceu com o filme da Carla Markovics é muito absurdo. E não é só com ela que aconteceu com o Deserto Particular, acontece com todo filme brasileiro que vaza. A gente tem que começar a questionar por que esses filmes estão vazando tanto e tentar dificultar, né, a pirataria de onde ela começa. Mas, cara, a gente não pode deixar essa discussão virar uma cortina de fumaça. Esquecer dos pontos que merecem crítica, que merecem cobrança todos os dias. Dos artistas, dos jovens artistas, dos aspirantes e do setor artístico e de entretenimento no Brasil.